assunto e sobre o que fica ali para a comunidade, né, após uma mega operação dessa, a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. A gente está aqui, né, com esse texto aqui embaixo sobre o quanto o tamanho aí das mortes na operação no Rio de Janeiro supera o do massacre do Carandiru, que há 33 anos acabou de completar, teve a morte de 111 pessoas e nessa semana a gente teve essa, por enquanto, com a morte de 121 pessoas. Para continuar conversando sobre isso, né, sobre o que fica, principalmente para a comunidade ou para as comunidades, já que foram dois complexos, né, o Complexo do Alemão e da Penha na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, eu chamo a Cristina Neme, que é coordenadora da Sou da Paz, um importante instituto que está sempre muito atento a essas operações, justamente para entender o rastro, né, principalmente que fica para as comunidades onde essas operações acontecem. Cristina, um prazer falar contigo, muito bom dia. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu vou chamar também o Carlos Yanga, que esteve com a gente ontem, é coordenador daí do Fogo Cruzado, de um outro instituto também extremamente importante, para vocês dois nos ajudarem a entender isso, o que fica. Carlos, bom dia também para você. Oi, bom dia a todos. Cristina, já que eu já conversei com o Carlos ontem, vou começar contigo hoje. Estava conversando agora com o Rodrigo Mondego, que fez parte da Comissão dos Direitos Humanos da OAB. Ele trouxe, portanto, muitos relatos e muitas informações sobre esse trauma que fica, né? Esse banho de sangue que fica na comunidade. Queria te perguntar, Cristina, o governador do Rio de Janeiro ontem definiu a operação, que a gente ainda não sabe a identidade dessas 100 pessoas que foram mortas e vão começar a ser identificadas agora, então a gente não sabe quantas dessas pessoas realmente eram criminosos do Comando Vermelho, e a gente sabe que as operações eram para prender esses criminosos, a polícia não saiu para matar essas pessoas. O governador falou que foi uma operação de muito sucesso, muito bem sucedida. O Instituto Sou da Paz entende que a operação foi um sucesso? Se sim, por quê? E se não, por quê também? Não é possível dizer que essa operação foi bem sucedida, né? Uma operação policial tem que ser planejada e tem que avaliar os riscos que ela implica para a população, para a área onde ela vai intervir, né? Então, obviamente, não foi bem sucedida e o governador ele é responsável pela política pública, né? Por decidir operações policiais que envolvem conflito armado e colocam em risco a população. Então, inclusive, deve responder por isso, né? Operações que resultam em um número de mortes tão grande e envolvendo as vítimas policiais e as pessoas da comunidade, elas são, na verdade, absurdas, até porque elas vêm se repetindo no nosso país, né? Como o Rodrigo já disse anteriormente, não é a primeira vez, esses eventos eles se repetem, a despeito de decisões judiciais, inclusive, que procuraram prevenir, evitar esse tipo de operação, né, que resulta em um número tão grande de mortes. Então, de modo algum, né, absolutamente não foi bem sucedida e merece, né, haver uma prestação de contas, né, uma responsabilização do executivo em relação a esse tipo de prática. Perfeito. Eu recordo que o ministro Alexandre de Moraes já pediu, né, essas explicações ao governo do estado do Rio de Janeiro sobre a mega operação, sobre como fez esses estudos de estratégia, como atuou no dia e, claro, os resultados, que a gente ainda não tem todos os resultados. A gente está vendo aí algumas imagens da coletiva das polícias civil e militar de ontem. Os policiais trouxeram ali um resumo da operação, disseram que realmente a emboscada foi planejada. Esse é um diferencial dessa operação, porque há uma zona da mata grande ali, zona de mata grande entre os complexos, né? O Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. Eles, de um lado foi a Polícia Civil, do outro foi a Polícia Militar, cercaram os criminosos do Comando Vermelho ali nessa zona de mata
Serra da Misericórdia, se eu não me engano, e justamente pela estratégia da polícia, evitar que moradores se ferissem caso houvesse a troca de tiros dos bandidos com a polícia. Carlos, ontem a gente começou o dia aqui contigo, era um dia que a gente imaginava que seria desse dia, começo de apuração sobre a operação que já era a mais letal, de terça para quarta a gente já tinha essa informação, porque já era o número oficial de 64 mortes. Mas ontem os moradores, enquanto a gente estava aqui no ar, começou a mostrar essas imagens dos corpos enfileirados. E aí o número dobrou, foi para mais de 120, essas imagens. E aí hoje, quinta-feira, a gente começa o dia com o trabalho intenso de identificação dos corpos. Qual que é a importância desse trabalho, Carlos, a partir desse tamanho de operação, inclusive para começar a se entender quem são essas pessoas que foram mortas e também entender como foi o trabalho da polícia? Bom, é extremamente importante esse trabalho de identificação, acho primeiramente para prestar contas e dar um retorno a essas famílias, né, que estavam ali na Praça José Rucas, na Penha, desesperadas, inconsoláveis. Você precisa prestar conta, o Estado tem essa responsabilidade de prestar conta sobre quem eram essas pessoas, em que circunstâncias elas foram mortas, e para isso precisa se garantir uma perícia que seja independente e imparcial nessa apuração, né? É importante ressaltar, né, que anteriormente você disse que o governador pontuou um índice de sucesso da operação por conta do alto número de mortos, mas se um alto número de mortos no Rio de Janeiro resolvesse alguma coisa, nós não teríamos nenhum problema relacionado à segurança pública, né? E a nossa situação é completamente contrária a isso. Um dado do fogo cruzado que chama muita atenção aqui para a gente é que, levantando na nossa base de dados, nós notamos que os meses de fevereiro e março, somados, têm menos mortes do que a Operação Contenção conseguiu deixar. Fevereiro e março, o fogo cruzado contabilizou 120 pessoas mortas por arma de fogo, enquanto a Operação Contenção já tem 121 mortos, pelo menos, né? Tem todo um trabalho de busca ainda nas regiões de mata que são muito densas, são inacessíveis, então ainda mesmo não se sabe, mas podem haver corpos ainda nessa região. Tem o trabalho de identificação e entender as circunstâncias dessas mortes, mas temos um fato muito claro, né? Uma bárbara, uma operação que deixa esse rastro de mortos tão grande, sem garantir para a população daquele local que o problema da criminalidade está resolvido, porque o governador não deu nenhuma garantia de que o Comando Vermelho ou alguma outra facção voltaria a operar no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha. As forças de segurança não garantiram que o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão estavam pacificados, que a narrativa de que eles usaram de libertar os moradores das amarras do crime tinha sido cumprida. Então eu queria entender qual a métrica de sucesso que eles usam para além dos corpos estirados numa praça. Cristina, queria continuar ainda dentro desse assunto, né? Porque na coletiva ontem as polícias apresentaram também alguns balanços do que foi apreendido, mais de 200 quilos de droga, diversos radiocomunicadores, diversos celulares e 81 pessoas presas. Mas nenhum líder ali da cúpula do Comando Vermelho, que era a intenção ali principal das polícias, que ficaram um ano analisando todas as movimentações e identificando as melhores estratégias para conseguir fazer essa captura. Eu queria que a gente reforçasse essa questão de como a comunidade entende que o trabalho foi bem sucedido, como o governador do estado deles disse ontem, se não viu ali a cúpula sendo presa, se não teve ainda um resultado tão claro dessa realização bem sucedida.
Então, os problemas de segurança no país, eles são bem complexos, né? Então, eles exigem políticas, boas práticas, que sejam implementadas em curto, médio e longo prazo, para que a gente tenha uma reversão real dessa situação de tanta insegurança, né? E como, enfim, já foi dito, é preciso trabalhar com inteligência policial, com informação, e não necessariamente com o conflito armado, né, que foi o que aconteceu nesse caso. Então, essa operação que vem sendo citada como exemplo muitas vezes, né, a carbono oculto, que foi feita em São Paulo, não mobilizou, não envolveu nenhum tipo de violência armada, né, e é uma investigação que precisa ser feita com sustentabilidade, com continuidade, para poder identificar essas lideranças e, de fato, prendê-las e puni-las. Então, o que me parece, né, o que a gente vê recorrentemente, são medidas assim eleitoreiras, né, que provocam, né, que chocam, como essa, né, da operação, e que não trazem um resultado concreto. Né, não vai resolver, os fuzis serão repostos, né, as lideranças mortas, os gerentes, ou enfim, coordenadores, entre aspas, né, enfim, as pessoas que possivelmente podem, né, estar atuando no tráfico, que foram alvejadas, vão ser repostas, né, é uma mão de obra isso, então isso exige um trabalho de articulação diferente, em diferentes níveis, né? Não é só o governo estadual, né? Todos os níveis, né? Municipal, federal, estadual, tem que estar envolvidos para desenvolver políticas públicas que sejam integradas, que sejam articuladas, que tenham um cronograma aí de médio e longo prazo, não apenas uma ação imediata como essa, né? Ainda que tenha sido planejada por um ano, ela não é suficiente para romper aí os emaranhados, né, que a gente tem aí no tráfico, na milícia. A gente tem que lembrar que isso é um mercado altamente rentável, né, que gera bilhões, né, enfim, lucrativo. Então, envolve muitas vezes, né, uma certa confusão, promiscuidade com os poderes públicos, a gente vê no caso das milícias, né? E isso chega muitas vezes ao poder político, né? Às assembleias, isso já aconteceu em outros estados também, não só no Rio de Janeiro. Então, é um problema muito mais complexo, né? E a gente não vai ter como o Carlos falou, né, se número de mortos resolvesse alguma coisa, a situação da segurança estaria muito melhor, e não é assim, né, embora haja um apelo demagógico muito forte, né, que faz eco, na medida em que mobiliza os sentimentos da população, de medo, de querer ter uma comunidade segura, uma rua tranquila para transitar e não ser assaltado e tudo mais. Né? Agora, a gente tem que ver as consequências disso, né? A gente está falando de um padrão de conflito armado, né? Em comunidades, né? Que tem o seu cotidiano, que as crianças vão para a escola, que os hospitais, os postos de saúde têm que funcionar, né? Então, qual é o custo disso? Eu vou dar aqui uma cifra apenas, né? O país, o Brasil, gasta cerca de um pouco mais de 40 milhões por ano só em atendimento hospitalar para tratar a lesão por arma de fogo. Quer dizer, as vítimas que foram feridas e não morreram e chegaram ao atendimento hospitalar são internadas e tratadas, né? Isso custa cerca de 40 milhões por ano. Sem contar os outros custos, de pessoas que morreram, enfim, de atendimento que não chegou ao hospital e que não precisou de internação, só da internação, né? Então, esse recurso poderia estar sendo usado para atendimento da saúde básica, da saúde primária, e não. Está lá na emergência, né? E no atendimento hospitalar das vítimas de traumas por arma de fogo, que é um instrumento altamente letal. Além disso, o impacto nas escolas, como sempre é lembrado, né, as escolas que têm que ser fechadas, os postos de saúde que não podem funcionar direito, né? Enfim, existem estudos que mostram esse custo. E para finalizar, eu quero lembrar que o Rio de Janeiro gasta bastante com segurança pública. Segundo os dados do último anuário, né, nos últimos anos, 2023 e 2024, 15% dos gastos públicos do Rio de Janeiro, né, no nível estadual, foram para a segurança pública. É a maior proporção se a gente comparar com outros estados. Né? E até maior do que o que foi gasto com saúde e educação no estado naquele ano.
Então, isso é importante para avaliar aí o prejuízo que uma política de segurança pública mal planejada, mal implementada, provoca, né? A gente gasta muito e não resolve nada e ainda causa outros danos, como esses que a gente viu no caso das duas comunidades, né? Nessa última